Dando continuidade então no livro de Atos, seguindo o panorama do Novo Testamento, abordando os aspectos dentro da cronologia bíblica dos fatos, a gente começa a abordar a terceira porção de Atos, que a gente denomina o livro das 5 cidades. Vai de 9:32 até 12:24. E o personagem principal desse ponto do livro de Atos é o próprio apóstolo Pedro. Então, as cidades vão ser tratadas, vão ser a cidade de Lida, cidade de Jope, Cesareia, Jerusalém e Antioquia. São as cidades que vão ser narradas ao longo desses capítulos. Então, a gente pode começar com a cidade de Lida. Então, na cidade de Lida tinha um homem paralítico. Pedro chega justamente lá aos santos que habitavam na cidade. E ele vai curar esse homem, que é paralítico. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus, o Cristo, cura a ti. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante e viram-no todos os que moravam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Essa cidade de Lida é uma cidade bem antiga. Ela foi fundada há muito tempo atrás pelos descendentes de Benjamim. Então, quando nós olhamos lá para 1 Crônicas 8:32, a gente vai verificar que os filhos de El-Baal, eles fundaram essa cidade. E o nome dessa cidade originalmente se chamava Lod. Ficava próximo às terras de Dan, muito embora fosse dentro das terras de Benjamim, eram as terras de Benjamim que já se direcionavam na direção de Dan. E aí, essa cidade era bem próxima àquela localidade. E aí, Pedro foi para poder curar esse homem. Então, um milagre que Jesus fazia, Pedro também conseguia fazer já, nessa época. Só para você ter uma ideia de como é a cidade de Lida hoje, segue ela aí ao fundo. Então, é uma cidade bem verde, diferente daquilo que se espera de uma terra que era desértica há algum tempo atrás. E aí a gente segue então para a próxima cidade, que vai ser a cidade de Jope, que vai estar citada de 9:36 até 43. Essa cidade ela vai distar 17,5 km de Lida. É uma cidade de origem cananeia, não era uma cidade que ficava dentro da tribo de Israel, de qualquer das tribos de Israel, mas essa cidade fazia fronteira já com Dan. Então estava bem próximo às terras de Dan. Quando nós olhamos para a história dos fatos, nós verificamos que os cedros de ébano que vinham para construir o Templo de Salomão e até mesmo o Templo de Esdras chegavam por esse porto, pelo porto de Jope. Então, aquele era o porto por onde chegavam esse material, para você ter uma noção da importância daquela cidade. De semelhante modo, quando nós olhamos para o livro de Jonas, ele vai até Jope, e de Jope ele quer fugir da presença do Senhor. Ele quer sair dali e ir o mais longe possível. Ele já está fora de uma cidade tipicamente judaica, mas ele quer ir para mais longe. E ali ele pega um navio com destino a Tarsis. E aí a gente já sabe o que acontece. Bem, acontece que os discípulos que estão em Jope descobrem que Pedro está bem próximo, está na cidade de Lida, apenas 17,5 km da cidade. Então eles vão até lá e conclamam a Pedro: olha, se apresse em vir a ter conosco, não te demores. E Pedro vai até lá. E quando ele chega lá, ele encontra Dorcas, que era uma discípula, e ela já está dormindo, ela já está morta. E já está praticamente há 3 dias, então ela está posta no andar superior da casa, como era de costume dos judeus. Os seus mortos, se não fossem enterrados no primeiro dia, o que era costume para todos aqueles que estavam dentro da cidade de Jerusalém, aqueles que distassem mais do que um dia para poder enterrar, os judeus costumavam colocar no andar superior e ficava ali, até o momento em que era levada para poder ser enterrada. Acontece que Dorcas já estava no andar superior. Pedro vê, e Pedro pede para as pessoas saírem daquela localidade, e Pedro vai dar ordem
para que ela se levante. E ela fica de pé, e Pedro apresenta ela para todas as outras viúvas, e elas muito se alegram, e aquilo fica como um testemunho do que o nome de Jesus pode fazer, e muitas pessoas se convertem. Natural. E Pedro vai chegar e aproveitar para ficar muitos dias em Jope. E ele vai ficar hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Bem, aqui já tem uma coisa distinta, porque não era comum um judeu ficar na casa de um homem que curtia peles. Porque o cara que curtia peles, ele tinha que trabalhar com restos de animais mortos. Isso tornava o homem impuro a maior parte do seu tempo. Então não era costume o judeu ficar justamente no local assim. E era o que estava acontecendo com o próprio Simão. Ele estava hospedado na casa desse homem, que segundo a tradição judaica era para ser considerado impuro. Então Pedro já tinha uma predisposição a entender o Evangelho em conformidade como ele deveria entender. Só para a gente ter uma ideia de como é a cidade de Jope, deixa uma foto ilustrativa, né, da cidade de Jope nos dias atuais, um mar tranquilo, calmo, sereno, no qual Jonas não pensou duas vezes. Vou entrar no barco e vou para Tarsis tranquilo. Olha aí, o que pode acontecer com o mar desse jeito? Mas a gente sabe o que acontece com Jonas. E aí a gente vai tratar dos fatos pertinentes à terceira cidade citada, que é a cidade marítima de Cesareia. Bem, quem vai viver lá durante muito tempo vai ser o próprio Felipe. Paulo vai ficar preso naquela cidade por 2 anos. Até as viagens missionárias de Paulo, a segunda e a terceira, ele vai utilizar o porto de Cesareia para poder ficar naquela localidade, para poder chegar a Jerusalém. É o mesmo porto que é utilizado para que Paulo fuja de Jerusalém quando ele está sendo perseguido. Então ele vai para Cesareia, de Cesareia ele vai embarcar rumo a Tarso. Cesareia é uma localidade tipicamente romana. É a capital romana na área da Judéia. É ali onde que todas as autoridades romanas e todos os cidadãos romanos normalmente montavam casa. Então era como se fosse um distrito romano dentro da região dos judeus. Era chamada de Pequena Roma devido às suas construções, que eram consideradas tão belas, tão magníficas quanto as próprias cidades de Roma e tão bem planejadas. E distava de Jerusalém cerca de 50 quilômetros. E ali acontece que Pedro vai pela primeira vez até os gentios. E ele deixa isso claro quando ele vai visitar o centurião, que não é de costume dos judeus fazer isso. E Pedro vai explicar: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. E aí ele vai ter o relato, ele vai perguntar o porquê que ele está ali, e aí o centurião vai falar das orações que ele fez, e daquilo que lhe foi revelado, e de como ele tinha que fazer para trazer o Pedro até a sua presença, para que Pedro pudesse expor aquilo que era importante. E aí Pedro, descobrindo isso tudo, começa a proclamar o Evangelho aos gentios. E isso é o que ocorre na cidade de Cesareia. Então a gente vai em Lida, lá não é um gentio, é uma judia. Ele está proclamando o Evangelho. Depois ele vai para Jope. Jope já é uma cidade um tanto quanto diferenciada e bem mais próximo aos gentios, já está fora do território normal de Israel, já é uma área que não fazia parte das cidades antigas pertencentes a Israel, já era uma cidade cananeia. Ali ele já faz um milagre, talvez até encaminhando Pedro
para o que fosse acontecer mais à frente. E ali ele já fica na casa de um homem que trabalha com peles. E aí o próximo passo é levar Pedro a falar o evangelho para os gentios. Só para você ter uma ideia de como Cesareia é um local feio, desprezível, o qual as pessoas não gostariam nem de se aproximar, a gente deixa essa paisagem aí. Essa é a região da Cesareia, motivo pelo qual os romanos elencaram esse local para poder construir uma cidade tipicamente romana e poder habitar ali, devido à paisagem, que não era nem atrativa assim, né? Então, eles escolheram uma porção simplória do terreno para poder habitar. Vamos habitar aqui. Os judeus habitam para lá. Nós vamos ficar nessa porção, vamos ocupar essa área, e aqui nós vamos ter uma cidade tipicamente romana. Vamos batizar ela de Cesareia, em homenagem a Augusto César. E assim será. E assim foi. Bem, já passamos pelas 3 cidades, só restam as 2 últimas. Então, Pedro sai de Cesareia e ele vai para Jerusalém. Só que Jerusalém tem um pequeno problema. A igreja de Jerusalém não quer aceitar a nova realidade de que o evangelho tem que ser promulgado, inclusive aos gentios. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele já enfrenta oposição de cara. Entrastes na casa de homens incircuncisos e ainda comeste com eles. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Estão estampando isso na cara de Pedro. Estão falando, você esqueceu quem você é? Você é judeu. Como é que você me faz isso? Você é um homem que tinha que dar o exemplo. E Pedro vai começar a narrar os fatos que aconteceram com ele. Mas a reação de Jerusalém é uma reação fria, uma reação cética, uma reação egoísta, que vai gerar aquela oposição violenta que Paulo vai enfrentar no meio das viagens missionárias, com os judaizantes, querendo converter os gentios às práticas judaicas. Tudo começa aqui, porque alguns judeus não aceitavam a nova realidade, que na realidade nem nova era. As parábolas já indicavam isso quando nós lemos as Escrituras. Em contraste a Jerusalém e ao tipo de pessoas que ficaram na cidade, nós temos os judeus que partiram para a dispersão. Aqueles que saíram dispersos por causa da perseguição que estava ocorrendo em Jerusalém, eles vão até os confins da terra. Eles chegam até Antioquia, por exemplo. Então, os judeus da dispersão pregam indistintamente o evangelho a gregos e a judeus. E temos o texto para corroborar. Alguns deles, entretanto, de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor, Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, de um lado, nós temos a reação fria, cética e egoísta de Jerusalém. E do outro lado, nós temos uma igreja sendo formada com completa abertura, com exuberância, cosmopolitana. A reunião de vários povos, várias pessoas distintas, completamente receptiva a todos aqueles que quiserem congregar. Não importa se você é grego, se você é gentio. É ali que está, por exemplo, Lucas. Esse é o cenário que nós encontramos no livro de Atos, quando nós falamos de Jerusalém e de Antioquia. E aí a gente finda um capítulo que vai tratar sobre as 4 cidades, as 5 cidades, com o versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Esse é o relato do que acontecia ao longo do livro de Atos. Então, saíram de Jerusalém, Judeia, Samaria e, finalmente, a palavra começava a querer alcançar os confins da terra. E não só em relação a lugar, como também indistintamente com relação a pessoas também. E se não fosse assim, a gente não teria o livro de Lucas. E nem o livro de Atos, porque quem escreveu foi um grego. E finda aqui o capítulo que vai tratar sobre as 5 cidades, e deixo aqui
introdução, que vamos trabalhar o próximo livro, o livro da expansão e da separação.